Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Olá você, bom dia! Salve, salve Caxias do Sul! Estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, estreando, a edição desse mês de maio, ano de 2020, mês das mães, mês do trabalho também, O primeiro dia era o Dia dos Trabalhadores e agora nós estamos, aí dentro do mês, indo rumo, Miguel Brambila, para o mês aí relacionado e direcionado para as mães desse final de semana. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só dar o toque todo especial aqui de nossa programação, do nosso patrocinador aqui do nosso Sabe Caxias by Bitcom, para nós enfatizar que para você ter negócios rentáveis, negócios duráveis e negócios que apresentam credibilidade, o toque é para você a Imobiliária Original, que é uma empresa especializada na criação de oportunidades de negócios imobiliários para os seus clientes, e ela atua com a credibilidade e o sigilo necessários para a elaboração de projetos pessoais e empresariais bem-sucedidos. Agende uma visita com a nossa equipe e você vai perceber toda a diferença. Imobiliária Original, 35 37 27 99, WhatsApp 991 47 50 81. Deixa eu cumprimentar ele, Miguel Brambila, aqui em nossa programação. Prazer imenso estar falando com você em mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Todos, é um prazer sempre estar nesta companhia maravilhosa aqui do pessoal da Bitcom TV, pessoal aí do Sabe Caxias by Bitcom e toda essa turma aí que está trabalhando, na cultura, no entretenimento, nas artes, na informação de qualidade aqui na nossa cidade, Edinho. Muito prazer, estamos aí novamente, vamos lá, Edinho. Vamos lá com tudo, Miguel Brambila, para nós começarmos a análise, eu acho que final de semana nós tivemos um pouco de tudo, Raciocínio, inclusive uma belíssima programação especial de sexta-feira, falando sobre assuntos do trabalho. Nós tivemos também programações, que vieram falar um pouco mais relacionadas à saúde. A gente fez uma avaliação do modo geral durante essa semana que se passou, e o fechamento na sexta-feira, um programa, uma edição especial, você conversando com a autoridade jurídica a respeito do trabalho e falando um pouco também sobre a história e tudo mais. Miguel Brambila, o que a gente pode avaliar sobre essa movimentação do final de semana, os índices, acho que nós podemos começar pela saúde antes de nós analisarmos o cenário político, porque os índices do Covid-19 estão subindo. A curva está subindo, nós estamos ultrapassando a casa dos 7 mil, inclusive nós temos óbitos registrados aqui na região, nós temos óbito registrado em Bento Gonçalves, nós temos óbitos registrados aqui em Farroupilha, vem chamando muita atenção, Miguel Brambila, essa questão da curva que está subindo muito rápida e parece que, se continuar desse formato, colocará o país como um dos países onde terá a maior mortalidade pelo coronavírus nos próximos meses. Miguel? É lamentável, Edinho, que nós tenhamos aí que enfrentar esta realidade de sermos um país que, apesar da informalização, porque se não soubéssemos, se não tivéssemos as informações, tudo bem. Se estivéssemos lá num lugar sem internet, se fôssemos índios da Amazônia, mas nós sabemos, e nós temos um país dividido quando deveríamos ter um país unido. Mas isso sociologicamente também, os filósofos explicam, e a sociedade brasileira que está em amadurecimento vai ter isso também no seu histórico como coletividade, e mais cedo ou mais tarde nós vamos acabar analisando isso e tirar aquilo que é positivo. Mas a pergunta é, tem remédio? Não tem. O remédio aprovado aí nos Estados Unidos, na Federação de Drogas dos Estados Unidos, que é a Anvisa deles lá, é para eles, que reduzem até 4 dias o tempo de internação, que não chega a ser uma cura, é um remédio paliativo, não é a hidroxicloroquina, é um outro remédio, que eu agora não recordo o nome. Temos vacina? Não temos. Então, a alternativa ainda continua sendo o distanciamento social, o isolamento, entre aspas, porque não é um isolamento total, para que não chegue aí no isolamento total, aliás, onde está em algumas cidades acontecendo. Mas o vírus vem chegando, e a doença vem chegando lentamente, não significa com isso que seja uma surpresa, estamos nos preparando para isso. Os números em Bento Gonçalves, através de uma nova forma de ser mensurado, o problema acabaram multiplicando. Eu acredito que em Caxias também há subnotificação, e, portanto, infelizmente, para a matemática básica, estão aumentando aí as vítimas
do coronavírus. Nós dissemos na outra semana ainda, sem a necessidade de sermos gênios da matemática, que chegaríamos a 6 mil mortes na sexta-feira, e vamos chegar, infelizmente, a 9 mil, 10 mil mortes no Brasil na próxima semana. Se você calcula aí que isso aumenta numa progressão geométrica e não aritmética, nós em 3 ou 4 meses chegaremos a 50 mil mortes ou mais, Edinho. E isso é muito preocupante, muito triste, né? Porém, o que nós vamos fazer? Como dissemos, a pergunta é: decifra-me, eu te devoro. Não tem cura, não tem vacina, temos que viver, temos que botar a cabeça para fora da toca, né? Está aí institucionalizado o decreto do prefeito Flávio Cassina, a obrigatoriedade do uso de máscara em Caxias do Sul, o que nós comentamos aqui no programa, que tardava isso, mas chegou a tempo de, pelo menos, aí alguma consciência ser imposta para quem não quiser proteger o seu semelhante e não proteger a si mesmo. Então, estamos comemorando isso, pelo menos, né, que as autoridades têm aí ouvidos aos clamores da sociedade da vigilância sanitária em Caxias do Sul, e estamos, entre aspas, né, fazendo o que podemos, a nossa parte, para nos proteger desta doença, deste vírus, deste micro-organismo que está mudando os paradigmas mundiais, Edinho. E outro detalhe que a gente pode também destacar, Miguel Brambila, que eu gostaria que você fizesse uma análise, a gente está vendo que isso parte dos órgãos governamentais, né? A utilização da máscara, a gente vê também como é orientado a utilização das luvas. Como nós já temos esse conhecimento, né? Até inclusive nós já debatemos sobre isso, que isso são, né, medidas preventivas adotadas em hospitais, adotadas por especialistas da saúde. Mas será que realmente, Miguel Brambila, é comprovado a máxima eficácia nos cuidados? Será que a população está entendendo, saberia fazer o manejo dessas máscaras, a asepsia, o bom cuidado, a zelucitude, né, de tudo aí, ter zelo pelo manuseio? Fico muitas vezes pensando no pessoal que trabalha nas mecânicas, né, com essa máscara, como é que faria para manusear esse instrumento? O que a gente pode comentar a respeito, Miguel, dessas máscaras, né? Acho que é bastante interessante o pessoal parar para analisar se essa é a medida ou é a melhor medida que nós temos para o momento, Miguel. É verdade, é o que temos para o momento. Salvar na maneira que conseguirmos, buscar a tentativa de fazer o máximo de asepsia, de evitar coçar os olhos, seguir aí os protocolos que já não são de hoje. Os países aí de primeiro mundo, onde a pandemia já chegou, já passou, e já estão se preocupando com a segunda onda. No Brasil, nem a primeira onda de norte a sul completou-se ainda, né? Então, é preciso que nós saibamos disso. Claro, sim, tem um tempo de utilização das máscaras, não é possível que se use ela no queixo, não se pode colocar a mão na frente da máscara, né? O nosso presidente faz tudo ao contrário daquilo que... porque ele mesmo não acredita, né, na pandemia, e aí nós vamos falar sobre isso depois, ou acredita da forma como ele acha que tem que ser, a contaminação de rebanho, como se diz, todo mundo se contamina, morre quem tiver que morrer, sabe-se quem puder. Mas nós estamos vendo aí colapsos em hospitais, em instituições de saúde, descendo aqui para a região sul. Em Florianópolis, por exemplo, ali em Santa Catarina, que havia aí... Isso que o inverno não chegou ainda na sua plenitude, nós estamos enfrentando também uma das maiores secas da história aqui na nossa região, o que, por um lado, atrasa a onda de contágio, porque nos permite abrirmos as janelas, não ficarmos em ambientes totalmente contaminados. Mas a utilização correta da máscara é que deve ser feita. Não adianta você andar na rua, né, tirar a máscara para comer um chocolate, pendurá-la na orelha. Tudo isso que nós temos visto tem que ser seguido à risca. Você está se colocando em risco ao não cumprir, com uma certa paranoia, né, isso, de sobrevivência, e também para não contaminar os outros. Você pode, inclusive, né, ser um agente. Então, eu acho que é muito bem-vinda a questão das máscaras em Caxias do Sul, porque vai atrasar também a onda de contágio, porque se você é um assintomático, você vai parar de eliminar o vírus sem saber que está eliminando, né, expelir o vírus, né, do seu pulmão em ambientes que você vá. A utilização de máscara ajuda isso e ajuda a não contaminar-se também, né? Se você seguir corretamente o protocolo, Edinho. Agora, se você não seguir, é responsabilidade sua, né? Daí de quem está se contaminando ou contaminando os outros. Tem muitas coisas a serem entendíveis, mas assim, a população, o povo,
tem de fazer a sua parte, né? Tem que trabalhar com o que tem em mãos, sabonete, asepsia, álcool gel, todos são, né, incrementos que auxiliam no cuidado para não contaminação ou não proliferação, né, da Covid-19. Miguel Brambila, outro detalhe que me chama muita atenção, nós estamos falando em primeira onda, segunda onda, aqui no Brasil discute-se desde fevereiro, né, desde fevereiro nós estamos começando a discutir, nós já estamos ouvindo na mídia desde janeiro, ouvindo falar sobre coronavírus, mas nós estamos discutindo aqui no nosso país com maior ênfase desde aí meados de fevereiro, logo após a segunda quinzena, entramos no mês de março, estamos, né, abril, estamos chegando agora mês de maio, e a gente ouve falar de medidas por parte do governo federal que contemplaram, né, o auxílio emergencial, que contemplaram distribuição em estados, alívio das contas, mas a gente não ouviu falar, Miguel Brambila, em hospitais. Eu não sei se caberia ao momento um debate sobre isso, ou se realmente estamos na linha certa para o momento, mas não ouvimos falar em hospitais, nós vimos falar dos hospitais de campanha, inclusive de ter um hospital de campanha que custou 12 milhões, né, de custo para se erguer um hospital de campanha, camas, macas, no valor de 300 mil cada uma, 150 mil cada uma. Então tem muitas coisas a ser deliberadas. Será que o Brasil está no caminho certo quanto a isso? E por que nós ainda não estudamos, não pensamos em ampliar a rede hospitalar, os hospitais? Será que o hospital de campanha, por enquanto, é a melhor ou é a saída alternativa que se tem para o momento? Será que nós não poderíamos ter pensado agora, vamos começar então a construir novos hospitais, ou finalizar aqueles que estão em construção, ou amparar aqueles que estão com seus projetos, exemplo, o Hospital Geral, que está ali parado, né, construções há muito tempo que poderiam ter vindo aditivos financeiros para poder fazer o seu término e assim ele seguir, né, auxiliando mais e mais famílias aqui da nossa região, Miguel. Com certeza, Edinho, né? Com certeza. Acho que é muito procedente essa tua colocação. E nós vemos aí, né, que já o Brasil, né, há um superfaturamento em alguns casos, há má gestão em outros casos, faltam EPIs. Essa garantia está na conta do prefeito, né? Isso é uma questão que ele tem que garantir que tem leito para todo mundo. Essa é uma questão, mesmo na abertura parcial, porque eu acho que é necessário que se haja um movimento econômico. Esse auxílio emergencial de emergencial não tem nada, né? Porque muita gente está morrendo nas filas aí, vai se contaminar, não morreram ainda. E quero registrar que o brasileiro é pacífico, o brasileiro pobre não fez nenhum tumulto na fila para receber R$600 da primeira parcela ainda, né? Já está chegando a necessidade da segunda, né? Com certeza, sim. Até você coloca, nós temos ouvido falar sobre os respiradores, que a UXP, que parabéns, está num projeto aí, parceria com a Randon, etc., mas realmente, né, não temos acompanhado notícias aqui de ampliar-se o número de leitos. É uma questão muito bem posta e acho que urgente, não devemos. Está subindo a serra, vamos dizer assim, né, a questão. Aliás, muita gente desceu e subiu a serra no final de semana também, cuidar dos seus patrimônios aí, né, enfim, onde quer que seja. Nós estamos brincando com fogo, né, ou brincando com micro-organismo invisível, e não devemos. Eu acho que sim, que você coloca muito bem. Inclusive aquela questão que nós falamos aí, voltamos a falar, você tem aí uma visão humanista, e eu gosto de conversar contigo por causa disso, aquela questão da comida para as pessoas, então se colocasse os caminhões do exército, enfim, né, ou uma senha, que se fosse, esse auxílio emergencial é uma desumanidade, né, não está resolvendo nada, o aplicativo não funciona, as pessoas não têm internet, já falamos sobre isso, mas ressaltando sobre isso. Gostaria que o nosso tempo é pouco também, Edinho, referenciar que ontem foi o dia de liberdade de imprensa mundial, mas no Brasil nós tivemos jornalistas que não foram da Globo, apanhando, né? Jornalistas do Estadão apanharam quando cobriam aí a manifestação antidemocrática do presidente Bolsonaro, com respeito àqueles que o defendem, inclusive em Caxias do Sul, com manifestações no quartel, com desdobramentos mundiais das instituições. Lamentavelmente, aqui eu quero deixar meu registro, né, em solidariedade a esses colegas, porque se abre-se o precedente, né, para que a tua opinião política seja resolvida na porrada, no soco, né, onde é que nós vamos chegar democraticamente? Então isso é lamentável e tenho certeza que não adianta mais ficarmos fazendo notinhas aí, né? Alguma coisa precisa acontecer de sério.
neste Brasil para que nós foquemos no coronavírus e não em manifestações populistas de quem está no poder, não precisa estar fazendo campanha, né? E politiqueiras defendendo aí a sua posição com relação à política de uma forma agressiva, muito triste, de extrema-direita para o Brasil, Edinho. Miguel, entrando então nessa análise, né? Nós estamos chegando aí à metade de nosso programa, para nós entrarmos um pouco nessa análise. O que a gente pode mensurar, pensar sobre o surgimento desses movimentos, né? O que é que está por trás de tudo isso? Inclusive, no movimento anterior, há relações de que os próprios integrantes da família foram, né, na base de fundos, promotores dessas passeatas e movimentações que ocorreram aquelas lá, né? E esses movimentos, né? Será que há esse objetivo de buscar uma popularidade, buscar um populismo, né, um crescimento? E o que isso pode botar em risco e agravar ainda mais essa questão relacionada ao coronavírus, Miguel? Exatamente. Você coloca bem, eu ia dizer isso, agrava a questão da pandemia, não agrava a questão da democracia, porque, assim, simbolicamente, eu referencio o gesto dos militares, né, que deram um cotovelo para o presidente, porque ele não estava, era uma cerimônia interna, e ele insistiu em comparecer em Porto Alegre semana passada, inclusive o Mourão. Perguntei em 6 de agosto, numa entrevista que está no Facebook para o Hamilton Mourão, quando candidato ainda, o general, se Bolsonaro era populista. Ele disse que não, no final da entrevista, né, e que populistas não cumprem aquilo que são eleitos. Bolsonaro está negociando com o Centrão, que é conhecido como baixo clero da Câmara dos Deputados, conhecido também como uma bancada coletiva, aí, várias bancadas, né, de parlamentares envolvidos com oportunismo, querem botar a boca nas estatais, são corruptos e oportunistas, trazendo aí o Roberto Jefferson, né, que é um ex-condenado, um ex-presidiário, que tem o direito de se regenerar, mas também segue sob suspeita, foi condenado por corrupção na época do mensalão, cumpriu 7 anos de cadeia, e no Brasil ainda é o presidente nacional de um partido. Ou seja, Bolsonaro não traz uma nova política e agrava, sim, a pandemia no Brasil, correndo o risco de... Nós estamos já na 7ª posição negativa, ruim, de contaminação. Passamos aí vários países, né, primitivos, inclusive o Irã, né? Então, acredito, sim, que afeta muito isso, porque as pessoas estão fazendo aglomerações coletivas, aí 300, 400 pessoas, até com pão e circo, né, com palhaço lá, Bolsonaro é o que interessa, o resto não tem. Não, a vida é o que interessa, não é o Bolsonaro que interessa. Bolsonaro é um cidadão temporário no poder e que vai passar pela democracia. Inclusive o Fora Maia, né, acabou, né, nas redes sociais, está chegando ao vereador lá do Rio de Janeiro, o filho do presidente, a questão da CPI das fake news. Então nós viveremos momentos difíceis, mas de aprendizado, né? Essa ditadura de extrema, tentativa populista de ditadura de extrema direita se assemelha a Filipinas, a Hungria, aos Estados Unidos, né? Só que nós somos Brasil. E, portanto, né, estimula o quê? A divisão, inclusive, de pessoas graduadas, pessoas que vão fazer os seus protestos com seus automóveis, acham que estão imunes, né, ao coronavírus ali porque estão com a bandeira do Brasil, agredindo profissionais de saúde, inclusive, agredindo-se uns aos outros violentamente, aí, inclusive em Curitiba, agredindo jornalistas, né? Você não ouviu falar nas filas do caixa, o povo agredindo aí os funcionários, ou quebrando vidros, ou depredando para receber os R$600. Mas militantes com a bandeira do Brasil, né? E isso não é fake news, isso é fato, inclusive agredindo jornalistas. Então, só agrava a nossa situação, atrasa a crise econômica, atrasa a estabilidade do país, mas temos que enfrentar os problemas como eles chegam, não é, Edinho? Então, não adianta negar que esse fato existe, não teremos ditadura no Brasil. O Rio Grande do Sul é simbólico, quando deu o cotovelo, constrangeu o presidente que queria quebrar o protocolo. Eu acho que está de parabéns o Exército Gaúcho, inclusive, né? E o general Mourão, se tiver que assumir num processo de impeachment. Perguntei isso para ele quando ele era candidato ainda, né? Ele disse, não, isso não vai acontecer, mas vemos que estamos numa direção bastante complicada. Já vou te passar a palavra, o Rodrigo Maia está sentado em sobre 30 processos de impeachment, as votações são online, portanto, né, se fosse o caso, seria... Mas eu acho que o caminho vai ser mesmo pelo STF, viu? Apesar de todas as suspeitas que todas as instituições têm, a paciência que diz que o presidente acabou, também o povo acabou com isso. Essas aglomerações estimulam que as pessoas não se cuidem e aumente a mortalidade. Como é que fica?
Miguel Brambila, um outro pensamento. Se caso essa posição, né, a nível nacional se agravar, né, essa situação política e começar a gerar uma divisão mais ampla em nosso país, poderá afetar as eleições municipais, que podem ser que ocorra o risco de não acontecer. Tem até junho para poder fazer um veredito final sobre se elas vão verdadeiramente sair ou não. O Tribunal Superior Eleitoral está fazendo uma ofensiva muito grande, chamando a população brasileira, para aqueles que ainda não regularizaram os seus títulos de eleitor, aqueles que precisam mudar de domicílio, para aproveitar o último prazo, né, para poder fazer as devidas regularizações. Mas há um temor, você acha, ou há uma sinalização que possivelmente possa, talvez, não ocorrer nas eleições? E se ocorrer, será que vai ter uma certa gravidade, ou essa política nacional vai interferir, de certo modo, nessa política voltada aos munícipes? Acho que é solução para tudo, né? Tudo é só ter boa vontade. Nós estaríamos mais adiante, né? Está sendo votado na Câmara dos Deputados aí o orçamento para ajudar os estados e municípios. Já passou pelo Senado, está na Câmara, são 20 bilhões para os municípios, 30 bilhões para os estados, 10 bilhões para o combate à pandemia. As campanhas eleitorais talvez mudem a maneira como serão feitas, talvez sejam feitas mais virtualmente, mais online, mais através de e-mail, de WhatsApp, vai mudar esse paradigma. A votação é fácil, né? Basta, nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns países, é só evitar aglomerações. Né? Não há, por exemplo, aqui em algumas escolas onde eu voto, quando tem eleições, por exemplo, o pessoal vai mais ou menos no mesmo horário, um corredor estreito, fica uma fila grande, seria inviável. Mas tem solução para tudo. Você pode, por exemplo, estabelecer que as eleições durem 3 dias, 4 dias. Isso aí não é tão difícil assim, demora mais, mas você evita o contágio, evita a aglomeração e consegue fazer o pleito. Não há necessidade de fazer a democracia deslizar por causa da questão. Inclusive, como as aulas também, né, as escolas de estado, eu vejo o que vai acontecer, que é uma solução, vai virar um grande provão no final do ano, né? O pessoal vai, inclusive o governo do estado, vão mandar conteúdo, quem puder estudar, quem não puder, e vão passar de ano que vem vão ter que retomar conteúdos, né, que depois se mude aí a forma e coloque mais um ano no final. Tudo tem solução. O que não tem solução é a morte. Nesse caso, só Deus, né? O que não tem solução, inclusive essa violência, né? Se você quer se defender o seu candidato, defenda-o. Se você quer defender o AI-5, né? É um direito que você tem, eu acho que é uma idiotice, né? Você não viveu isso, é antidemocrático, mas você pode defendê-lo. Agora, você também vai ter que pagar o preço, né, de estar defendendo a violência, a morte, né? Se você quiser defender o consumo de drogas, o suicídio, você pode, mas você vai se responsabilizar por isso. Então, tudo tem solução. A questão é que nós estamos aí num enigma onde o próprio coronavírus, né, que é o que não tem solução ainda, precisa de concentração, de foco, para que o Brasil também não fique para trás nessa questão mundial de divisão do conhecimento e receba a Organização Mundial de Saúde. Não vai deixar o Brasil de fora disso, né? Mas, enfim, vamos ver o que acontece, né, Edinho? O nosso ministro, Nelson Teich, foi aí nosso ministro, porque é ministro do Brasil, né? Não tem nenhum compromisso com o Mandetta e nem com ninguém. Foi a Manaus, demorou, mas foi, né? Mas tomemos cuidado, porque assim que o Bolsonaro vê que ele está sendo eficiente, né, vai focar nele novamente. Eu lamento, mas temos um presidente ciumento, populista, ninguém pode aparecer mais que ele. Nós estamos com o programa Sabe Caxias by Bitcom, programação que vai ao ar todas as manhãs aqui pela Bitcom TV, das 11h30. Nós vamos até o horário do meio-dia, nós já estamos chegando praticamente aos 5 minutos finais de nosso programa, estamos já nos fechamentos finais e hoje nós estamos falando um pouco mais sobre coronavírus, mês de maio, curva ascendente, os últimos fatos relacionados aos movimentos políticos dentro do nosso país. Estamos também falando, né, sobre esse certo duelo de forças, né, essas forças que estão duelando, e nós estamos vendo abaixo, né, uma população que necessita de um momento de pacificação destas forças e uma unidirecionalidade por parte delas, né, uma direção única para poder preservar ou para poder, né, fazer os devidos encaminhamentos à nossa sociedade que está tão necessitada, né? Tem pessoas buscando saúde, uma outra coletividade buscando os R$600, os R$600 não vem, para alguns vem, aonde tem que chegar realmente ainda não conseguiu chegar, tem
tem pessoas que estão com seus CPFs bloqueados, ainda não conseguiram regularizar, tem muitas situações. A contrapartida, a gente está vendo já um estrangulamento, um inchaço do setor SUS, né, do Sistema Único de Saúde, tem os hospitais, exemplo do Rio de Janeiro, Amazonas, que já colapsaram, Ceará também já entrou num determinado colapso, então tem regiões, né, que já estão quase colapsando essas questões relacionadas à saúde. E nós estamos tratando de proporcionalidade, né, a nível Brasil. Se você pegar 200 milhões e você pegar a proporcionalidade de leitos que tem, é insuficiente e uma força muito pequena para um gigante, que é tão pequenininho, mas tem uma força tão grande, hein, Miguel? É verdade. Porém, né, creio que vamos ser otimistas, né? Isso pode demorar. O tempo que demorar, solução tem para tudo, inclusive na economia, Edinho, né? A gasolina já baixou, mas não tem dinheiro, só algumas pessoas têm. Mas isso vai ser resolvido, porque em tempos de recessão profunda, a deflação, onde ninguém compra porque não tem dinheiro, não é porque os preços caíram, né? Não será tão difícil baixar ainda mais a taxa de juros e, se precisar, sim, usar a força da Casa da Moeda e usar um pouco, né, do dinheiro impresso para que você espraie, vamos dizer assim, né, um pouco de poder econômico para essas pessoas. O problema é a questão política, né? Todo mundo defende o seu candidato de estimação como se fosse Deus. Ninguém é Deus, né? Se abraçam na bandeira do Brasil como se fossem os melhores patriotas do mundo e às vezes nenhuma caridade fazem. Então quer dizer, é preciso, né, não achar que se você é de esquerda ou de direita, não existe só no futebol 2 times, assim como na política não existe só uma solução. Esse fanatismo, né, é muito ruim para a sociedade, é isso que nós temos que superar juntamente com a pesquisa para superarmos a questão do coronavírus. E sobreviver enquanto não acontece aí a resposta, né? Decifra-me, eu te devoro, não temos a solução ainda, não temos a resposta ainda, portanto temos que ter soluções caseiras, né? Trabalha quem pode, isola-se quem pode, né? Sobreviverá quem conseguir, mas tem que acabar logo essa crise institucional criada por um presidente aloprado. Eu lamento aí os defensores cegos, né, do presidente, porque nem todos o são. 50 milhões de votos não representa todo o eleitorado do Brasil, muito disso já se corroeu, e nós estamos passando uma vergonha mundial, causando aglomeração e mortes que vai ficar na história, e nós não podemos nos omitir disso neste momento. Não adianta negar que isso está acontecendo. E nós, infelizmente, né, temos aí um governo manco daqui para frente, negociando com o Centrão para não cair, igual fez Michel Temer, negociando com o Centrão, que é uma ala corrupta do baixo clero, e, portanto, né, sobrevivendo politicamente despreocupado, mais uma vez, com a população brasileira, que sofre nas filas emergencial, né, de um dinheiro que não chega nunca, né, pessoas com crianças, enfim, é desumano, Edinho. Mas vamos torcer para que dias melhores venham e nós construamos em breve um novo Brasil, mais uma vez passando por essa dificuldade política, Edinho. Ok, Miguel Brambila, para nós fechar a programação de hoje, né, eu gostaria de deixar suas considerações finais e te agradecer mais uma vez por estar aí junto com a gente, mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom na manhã desta segunda-feira. Meu querido Edinho, você é meu amigo, é quase uma mãe para mim, então quero te deixar eu feliz. Hoje é só segunda, né? Vamos chegar a semana que vem aí, se Deus quiser, e as nossas opiniões são opiniões embasadas naquilo que nós estudamos, mas elas não são absolutistas, né? Esse presidencialismo absolutista não serve para ninguém. Vamos juntos, né, conversar. Somos todos brasileiros, somos todos humanos, né? O coronavírus mostrou isso, né? Sem fronteira, sem etnia, sem raça, sem cor, sem credo, todos estamos sujeitos a isso. Até me esqueci, eu vou comentar amanhã daí rapidamente, né? A simbologia das bandeiras americanas e de Israel lá é uma tentativa de criar um Estado religioso. É muito ruim, porque ele tem o apoio já de uma determinada classe de cristãos evangélicos, quer o apoio dos judeus e dos protestantes americanos, né? Isso amanhã nós vamos falar, Edinho. O pessoal não entendeu muito bem essa simbologia. Mais um ato de populismo que está prejudicando o nosso Brasil, infelizmente, né? Mas enfim, obrigado, Edinho. Até amanhã. Deus fique conosco. Vamos superar isso com a presença do amor no coração e Deus em nossas vidas. Valeu, Edinho. Valeu, abraço, meu irmão. Tá, então, né, nós estamos já conduzindo a programação ao seu fechamento. Nós vamos agora trazendo para você que está acompanhando a nossa programação, na sequência, o Bitcom meio-dia com a jornalista Melissa Bueno, a partir do 12h15, onde você vai acompanhar todas as notícias, todas as informações, todos os fatos, né? Toda a atualização das notícias desta manhã. E nós retornaremos amanhã, dentro deste mesmo horário, a partir das 11h30, para mais uma edição do nosso Sabe
Caxias by Bitcom. Fique com a gente, você está acompanhando a programação da Bitcom TV. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.